Tá, já está gravando, eu tirarei o microfone. Bem, então, vamos dar continuidade com as nossas atividades do verão, do programa de pós-graduação da UFAM. E dessa vez tenho o prazer de apresentar a professora Maria Isabel Hernandes, do CONACYT e do CIMAT, da Unidade de Mérida, no México. Ela vai falar acerca de um passeio pelo mundo das álgebras e superálgebras de Lie. Então, por favor, Isabel. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. A verdade, estou muito contente de estar com vocês virtualmente, mas é bem legal. Eu estava lembrando que faz 10 anos que eu fui para Manaus e, nossa, gostei muito. Tomara que no próximo ano a gente consiga fazer estes eventos pessoalmente, né? Então, hoje vou falar, como o professor Elkin ele diz, eu vou falar sobre as álgebras e superálgebras de Lie. Esta palestra é uma palestra bem panorâmica, tá? Mas se vocês tiverem interesse, vocês podem me mandar um e-mail e a gente fala. Ou depois da palestra também podemos falar de algumas coisas que vocês estejam interessados. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é, aqui está escrito Mérida, tá? Onde que fica Mérida no México? O Mérida fica neste cantinho, né? Isto é Mérida. Mas se vocês ainda não ubicam bem, aqui está Cancún. Então, com isso, com certeza, vocês já sabem onde mais ou menos está Mérida. Estão todos convidados para visitar o CIMAT na unidade de Mérida. Tomara que no próximo ano a gente já possa fazer eventos. Então, bom, primeiro, quero falar sobre o nome Lie. Esse nome Lie é por causa do matemático Sophus Lie. Era um matemático noruego, tá? Ele, quando ele fazia aula, ele escutou falar sobre a teoria de Galois, sabe? Sobre como as ideias que o Galois teve para resolver equações algébricas, tá? Então, ele gostava muito da geometria e das equações diferenciais. E ele gostou dessa ideia e tentou fazer coisas parecidas para resolver as equações de que ele estava interessado. Então, foi assim como surgiram o que agora a gente chama de grupos de Lie. Então, essa teoria de Lie tem duas partes que aqui estão escritas como separadas, mas a verdade sempre vão juntas. Mas você pode estudar a parte algébrica, que é o que vamos fazer hoje, mas tem uma parte geométrica que é da geometria diferencial. E a parte algébrica, ela está na área das álgebras não associativas, tá? Então, como falei, vamos falar neste campo. Ok, então, a palestra está dividida em duas partes, primeiro das álgebras e depois falo das superálgebras. Como anotação que a gente vai usar sempre, vamos trabalhar sobre espaços vetoriais de dimensão finita, sobre o corpo dos números reais e complexos. As definições não tem por que ser estes campos, mas muitos dos resultados sim são para esses dois campos. Então, lembre que num espaço vetorial o que a gente faz é simplesmente somar vetores, né? Somar vetores e multiplicá-los por escalares. Mas, quando a gente fez a graduação, na aula de álgebra linear, eles nos ensinaram a fazer o produto entre vetores, tá? O produto vetorial. Então, esse produto vetorial é linear em uma entrada e também na outra entrada, é linear. E satisfaz esta condição de antissimetria, tá? Isso foi o que a gente aprendeu na álgebra linear. Mas também ele satisfaz esta outra condição que geralmente não se fala na álgebra linear, mas é muito simples. É pegar três vetores
fazer o produto vetorial entre eles e somar ciclicamente. Vocês podem fazer a continha e vocês vão olhar que isso é igual a zero. Tá? Então, este é um exemplo do que é uma álgebra de Lie. Tá? Então, formalmente, uma álgebra de Lie é um espaço vetorial onde a gente tem um produto que se chama corchete de Lie ou bracket de Lie, onde o produto é bilinear e satisfaz antisimetria. E essa soma cíclica, quando você pega 3 elementos e você faz essa soma, dá zero. Essa é chamada a identidade de Jacobi. São essas duas condições que as álgebras de Lie satisfazem. Então, a primeira observação que a gente faz é que se você pega o mesmo elemento x, então o corchete, por causa da antisimetria, vai dar zero. A segunda observação é que as álgebras de Lie são abelianas ou comutativas se o produto é trivial. Não tem jeito de ser diferente. E, finalmente, o que eu falei, esta identidade de Jacobi, ela diz que as álgebras de Lie são não associativas. Tá bom? Bom, agora, sempre que a gente tem alguma estrutura algébrica, a gente sempre define os morfismos. Neste caso, como estamos trabalhando sobre espaços vetoriais, os morfismos são transformações lineares que satisfazem, que preservam o produto, ou preservam os corchetes. Tá? Então, elas são isomórficas se existe um morfismo invertido. Como exemplos de álgebras de Lie, temos os seguintes. O primeiro exemplo é o mais trivial, que é pegar um espaço vetorial e o corchete igual a zero. Sempre tem essa estrutura de álgebra de Lie em qualquer espaço vetorial. O segundo exemplo é o que já falei, o R3 com o produto vetorial. Tá? Agora, este outro exemplo chama-se de álgebra geral linear. Então, você pega um espaço vetorial e considera todas as transformações lineares nesse espaço vetorial. E aí, você define este corchete de Lie pela composição de funções. Tá? Então, imediatamente, dá para ver que este bracket é antisimétrico por causa da definição. Né? Mas uma continha que toda pessoa tem que fazer uma vez na vida, ela fala que a identidade de Jacobi é satisfeita. Tá? Agora, quando a gente tem dimensão finita, então, este bracket definido nas transformações lineares, ele é definido do mesmo jeito para as matrizes, tá? Então, isto é o produto de matrizes. E aí, a notação, neste caso, é GL de F. Muito bem. Mais exemplos. A próxima álgebra chama-se de especial linear. Tá? Lembrem que sempre que as coisas têm nome é porque são importantes. Então, neste caso, a álgebra especial linear são todas as transformações lineares que têm o traço zero. Mas aqui provavelmente você está se perguntando o que é o traço de uma transformação linear. Geralmente, quando a gente faz aula, só falam o traço de uma matriz. Mas, neste caso, o traço de uma transformação linear é o traço de qualquer matriz associada a essa transformação linear. E isso está bem definido por as propriedades do traço. Tá? Ela é invariante ante mudanças de base. Então, temos esse exemplo de álgebra de Lie. E um outro exemplo é aquele que consiste em todas as matrizes triangulares superiores. Tá? Essas duas álgebras, SLN e HN, são subálgebras dessa álgebra general linear. Tá? Todas são álgebras de matrizes. O conceito de subálgebra ideal em álgebras de Lie é o mesmo que em anéis, que em álgebras. Então, não vou definir isso. É o mesmo. Tá bom. Agora,
Em geral, quando a gente tem álgebra, ou seja, produto vetorial onde tem definido, desculpa, espaço vetorial onde tem definido produto associativo, a gente pode construir uma álgebra de Lie que a gente chama de A-. O que a gente faz é pegar o mesmo espaço vetorial e definir bracket pela multiplicação na álgebra. De novo, a gente está fazendo este produto deste jeito para que o produto seja antissimétrico. E por causa da associatividade, a gente tem que a identidade de Jacobi é satisfeita. Então, o que a gente tem feito é o seguinte: a gente pegou uma álgebra associativa e construiu uma álgebra de Lie, A-. Mas agora temos a pergunta natural se a gente pode voltar. Ou seja, se a gente pega uma álgebra de Lie e consegue achar uma álgebra associativa de tal jeito que, se voltamos para cá, cheguemos na mesma álgebra. Tá? Essa pergunta foi respondida por 3 matemáticos independentemente. Ele é grande teorema da teoria e é dado pelo Poincaré, o Birkhoff e o Witt. E o teorema fala que toda álgebra de Lie é isomórfica a uma álgebra A- para alguma álgebra associativa. Tá? Então, este teorema é muito, muito importante. O seguinte teorema que eu quero falar é o teorema de Ado, que nesta versão para álgebras de Lie fala que toda álgebra de Lie, para toda álgebra de Lie, existe espaço vetorial de tal jeito que essa álgebra Y é isomórfica à álgebra de transformações lineares nesse espaço vetorial. Então, por causa deste teorema, muitas vezes as pessoas falam que as álgebras de Lie todas são álgebras de matrizes. E isso é verdade, por causa do teorema de Ado. São álgebras de matrizes, mas podem ser álgebras de matrizes em espaço vetorial muito, muito, muito grande. Tá? Tá bom. Agora, mais exemplos. Eu gosto sempre de dar muitos exemplos para que as coisas se entendam, tá? Então, agora, os exemplos estão relacionados com formas bilineares. Então, pegue uma forma bilinear num espaço vetorial B e olhe para aquelas transformações lineares que satisfazem esta condição. Essa condição lembra aquela condição de ser autoadjunto, anti-autoadjunto. Então, a gente pode fazer a conta e verificar que esse conjunto dessas transformações lineares são uma subálgebra da álgebra de transformações lineares. Bem, porque esta tem nome, ela é muito importante, sempre está presente em todos os lados, tá? Agora, quando a forma bilinear tem algum tipo de simetria, essas álgebras também têm nome. Por exemplo, se a forma foi simétrica e não degenerada, por exemplo, como o produto ponto em Rn, a álgebra que você obtém é chamada de álgebra ortogonal. Tá? Novamente, tem nome. Seguinte, se a forma bilinear foi antissimétrica e não degenerada, então o nome dessa álgebra é álgebra simplética. Tá? Essas álgebras são exemplos de álgebras um pouco mais... são exemplos de álgebras... bom, não é verdade. Fazendo aqui... Sim, esta álgebra é um exemplo de uma álgebra simples. E que é uma álgebra simples? Pues é a mesma coisa que o análogo nos grupos que o professor falou na palestra anterior. É uma álgebra que não tem ideais próprios. Não? No caso dos grupos, não tem grupos próprios. Então, não tem ideais próprios, mas também a gente pega a condição, pide a condição de que a álgebra não seja abeliana. Isto é para tirar o caso em que a álgebra de dimensão 1 seja simples. Tá? Então, o que acontece?
Bom, então, se conhece toda a classificação das álgebras de Lie simples complexas. Ela foi dada primeiro pelo Killing e depois o Cartan completou a classificação. E nessa classificação, olhem, a gente tem estas 4 famílias que a gente chama de álgebras clássicas, tá? E são formadas por essas álgebras que eu falei faz um momento. A primeira grande família é a álgebra das matrizes de traço zero ou, equivalentemente, de transformações lineares de traço zero. A segunda família é a álgebra que proviene de uma forma bilinear simétrica de dimensão ímpar e aqui esse S quer dizer que tira o traço dessas transformações lineares. Só fica com as transformações ortogonais que tem traço zero. Isso é para tirar a matriz identidade, porque a matriz identidade gera um ideal. Aqui a seguinte família, Cn, é as álgebras simpléticas, lembrem que provienen da forma bilinear antisimétrica, e aqui tem um erro, deve ser Dn. Dn. E são as ortogonais, mas em dimensão par. Tá? Então, estas 4 álgebras são álgebras de matrizes, claramente. Agora, estas 5 álgebras restantes são chamadas álgebras excepcionais. Tá? Pelo teorema de Ado, sabemos que elas também são álgebras de matrizes, mas em um espaço vetorial muito grande, não sei qual. Então, estas foram as que Killing, o Killing achou estas 4 famílias e não lembro, a verdade não lembro agora quais destas 2 álgebras achou, mas o Cartan, na tese doutoral dele, ele arrematou e ele achou a classificação completa. Bom, isto é para complexas, mas trabalhando um pouquinho mais, a gente pode achar também as álgebras reais. E em característica prima, também se tem resultados, só característica prima diferente de 2, ok? O caso característica igual a 2, hay que trabalhar muito mais, né? Ok. Bom, agora, uma pergunta natural é, se a gente pega um espaço vetorial, quantas estruturas de espaço de álgebra de Lie você pode definir nesse espaço vetorial? Não isomórficas, por supuesto, não isomórficas. Esta pergunta é bem complicada, é muito simples de fazer, mas é bem complicada. Então, a gente vai responder ela em dimensões muito, muito baixas, tá? Também este é um dos problemas que a gente, na área da álgebra, sempre trabalha. Achar as estruturas simples e as de dimensões baixas. Neste caso, para a dimensão 1, não tem nada de graça, né? Porque pela antisimetria, você sabe que o corchete de Lie só pode ser o trivial, não tem mais nada que fazer. Para a dimensão 2, a gente tem o corchete trivial, que sempre tem que estar aí, e tem uma outra álgebra de Lie chamada álgebra afim. Tá? Então, só tem 2. Agora, se eu pergunto para vocês, quantas álgebras de Lie de dimensão 3 tem? Vocês podem chutar que são 3, né? Mas a verdade não é assim. Aqui as coisas são bem mais interessantes. Então, por exemplo, aqui estão todas as álgebras de dimensão 3 sobre os números reais e complexos. Neste caso, você pode olhar que aqui já tem 2 famílias, né? Primeiro, aqui já tem um parâmetro, é um parâmetro lambda, que está entre 0 e o 1. Tá? E aqui tem outro parâmetro gama, que ele está em qualquer número real. Então, aí já tem infinitas álgebras de Lie de dimensão 3, sobre os números reais. Quando a gente faz a mesma coisa para os números complexos, o que acontece é que algumas delas são isomórficas. Então, no caso de los complexos, estas duas álgebras são isomórficas e toda a família, toda esta família é isomorfa a esta álgebra. Mas, mesmo assim, a gente continua tendo uma família infinita de álgebras de dimensão 3. Tá?
Bom, a gente poderia continuar com dimensão 4, 5, 6, mas de verdade é complicado. Então, até agora, se não me esqueço, você sabe a classificação completa para as álgebras de dimensão 7. Não lembro se completa para a dimensão 8, eu acho que não, mas até a dimensão 7 se conhece todo muito bem, sobre os números complexos. Bom, até agora a gente olhou as álgebras de Lie desde um ponto de vista algébrico. Agora vamos ver as álgebras de Lie desde um ponto de vista geométrico, mas um ponto de vista geométrico da geometria algébrica, tá? Não da geometria diferencial. Isso é outra coisa. Bom, se você nunca fez aula de geometria algébrica, não tem problema. Só quero que fiquem com as ideias, tá bom? Então, primeiro, vamos falar um pouco das constantes estruturais. Pegue uma álgebra de Lie e uma base fixa para essa álgebra de Lie. Não? Então, o produto dos elementos da base são combinações lineares de elementos da base, né? Então, você escreve estes produtos com umas constantes. Esse conjunto de constantes, todo esse conjunto de constantes, é o que a gente diz que é o conjunto de constantes estruturais da álgebra G respeito dessa base fixa que você tem. Lembre, base fixa, isso é importante. Então, o que aconteceu? Bom, essas constantes aqui não são números arbitrários. Eles satisfazem condições. A primeira condição, que é simples, é que se você, por causa da antissimetria, se você faz o corchete de este corchete, você vai obter que as constantes estruturais satisfazem essa antissimetria. Ou seja, mudar a ordem dos subíndices dá aqui um sinal, tá? Agora, por causa da identidade de Jacobi, essas constantes também satisfazem esta outra relação, tá bom? Olha, isto é um polinômio. Estes são números, né? Você pode considerar como números. Então, isto é uma relação polinômica. E você está falando que tem um polinômio igual a zero. Ou seja, o que a gente, na realidade, está fazendo é o seguinte. Se a gente tem um espaço vetorial qualquer com uma base fixa, e tem uma álgebra de Lie com este corchete, então você associou um ponto neste espaço, um ponto aqui de constantes estruturais. Mas lembre, essas constantes satisfazem relações polinomiais, ou são zeros de polinômios. Isso é o que a gente chama de conjunto algébrico, tá? Então, em resumo, a gente pegou todas as estruturas de álgebra de Lie definidas em um espaço vetorial e construiu uma variedade algébrica ou um conjunto de zeros de polinômios que a gente chama da variedade de álgebras de Lie de dimensão n, tá? Agora, agora, se a gente tem duas álgebras de Lie, G e H, então, se elas são isomórficas, não tem por que ter o mesmo conjunto de constantes estruturais, tá? Então, não tem por que ser o mesmo pontinho aqui adentro. Tá? Não tem por que. De fato, não são o mesmo ponto. Ok. Mas agora a pergunta natural é: o que acontece se eu mudo a base que tinha fixa nesse espaço vetorial? Bom, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma ação do grupo geral linear. Este grupo é o grupo das transformações lineares invertíveis. A gente pode considerar como grupo de mudança de base, que nos dá as mudanças de base.
E a ação que a gente tem nesta variedade, neste conjunto, está dado deste jeito. É simplesmente mudar a base. Tá? Então, temos uma ação. Então, sempre nessa ação, as órbitas dessa ação, elas se correspondem com as classes de isomorfia das álgebras de Lie. Ou seja, o que estou falando é o seguinte. Não sei o que fiz. O que estou falando... Desculpa, achei que estava dando aula e estou querendo añadir uma folha, mas não dá. Desculpa. Então, o que a gente está fazendo é o seguinte. Tem o grupo geralinear, está aqui. Geralinear. Tem aqui a variedade, o conjunto das álgebras de Lie de dimensão n. Então, o grupo atua neste conjunto e dá umas órbitas. Então, o que acontece é que você pode descompor este conjunto nas órbitas dadas pela ação, né? Então, sempre que a gente tem isso, que sempre que tem uma ação de um grupo, num conjunto, tem a pergunta básica é: quais são essas órbitas? Quais são essas órbitas do espaço? Agora, a seguinte pergunta é: neste caso, como a gente está trabalhando neste conjunto, que é um conjunto algébrico, ele tem topologia, e tem a topologia Zariski, tá? Lembre que a topologia Zariski é aquela onde os fechados são zeros de polinômios, tá? Então, os fechados, se você trabalha nos complexos, são só pontinhos, né? Os cerrados. E os abertos são muito densos, são muito grandes. Então, outra pergunta que a gente tem neste caso, se a gente já tem as órbitas dessa ação, pois é encontrar o fecho na topologia Zariski daquelas órbitas, tá? Esse é o seguinte problema. E, finalmente, o outro problema que também é muito interessante é achar todas as componentes irredutíveis dessa variedade algébrica. A ver, se você tem um espaço topológico, só para pessoas que não conhecem esse término, né? Se você tem um espaço topológico, então, você fala que esse espaço é irredutível se você não pode descompor esse espaço como a união de dois conjuntos fechados. É o equivalente dos conexos com abertos, né? Mas aqui, com fechados. Se você não pode unir, escreverlo como união de fechados. Isso é uma componente, um conjunto irredutível. Ok. Então, para tratar de achar o fecho das órbitas, o que a gente faz é definir um movimento entre as álgebras de Lie que chama-se de degeneração, tá? Então, se você tem duas álgebras G e H, vamos dizer que G degenera-se em H e se escreve deste jeito, se o H está no fecho da órbita de G, tá? Ou seja, em desenho, o que acontece? Você tem aqui H, tá? Lembra que H, agora estamos olhando H como um pontinho em um espaço muito grande de dimensão n cúbica, não? Esse é um pontinho. Então, você acha a órbita de G e, não sei, está assim, não? A órbita, não sei como está assim. Agora, o H se degenera a G se ela fica na fechadura, no fecho dessa órbita. Então, não sei, vamos pensar que o H está aqui, por exemplo, né? Está na fechadura. Quem sabe como que a fechadura é?
para fazer desenhos na topologia Zariski é complicado, né? É muito complicado, mas isto é só para fixar ideias. Então, bom, as degenerações ajudam a achar o fecho das órbitas. Ok. A gente pode verificar que essa noção de degeneração é transitiva. Isso, é transitiva. E também com uns resultados, a gente vê que toda álgebra se degenera a álgebra abeliana, a álgebra trivial. Ou seja, a álgebra com corchete zero sempre está no fecho de qualquer órbita. Sempre, sempre, sempre. Tá? Então, por exemplo, nos exemplos de dimensões baixas, que a gente já olhou faz uns minutos, temos o seguinte. Se a dimensão, em dimensão 1, nós só temos uma álgebra de Lie, a abeliana, então aí não tem nada que fazer, né? Em dimensão 2, lembra que eu falei que tinha duas álgebras, a abeliana e a que não é abeliana. Mas, pelo lema que acabei de falar, essa álgebra que não é abeliana sempre se degenera a álgebra abeliana. Então, aqui tampouco tem muita coisa. Mas aí, em dimensão 3, já tem coisas bonitas. No caso dos números complexos, esta é a classificação, a tabela que eu tinha falado faz pouco tempo, e, neste caso, este é o diagrama de degenerações para as álgebras de Lie de dimensão 3. Ele está aqui num artigo destas duas pessoas, tá? E, então, o que falei, esta álgebra sempre está na fechadura de qualquer outra álgebra, sempre. Aqui, neste caso, esta variedade tem duas componentes irredutíveis, duas componentes. A componente das álgebras que são solúveis e a componente da fechadura dessa álgebra SL2, das matrizes de traço zero. Tá bom. Agora, chegou o momento de passar para a teoria super, tá? A teoria super, o prefixo super, o que quer dizer é Z2 graduado, tá? Então, para falar o que é uma superálgebra, primeiro tenho que falar o que é um superespaço vetorial. Tá? Então, um superespaço vetorial é simplesmente um espaço vetorial onde ele está partido em duas subespaços. Tá? Olhe que estou colocando aqui o 0 e o 1. Eles são os elementos de Z2, né? Se você olha Z2 como grupo aditivo, com o 0 e o 1. Mas você tem que ter uma função que vá... Você tem aqui o B, aqui está B0, aqui está B1. Essa função vai de este eje, união este eje, mas você tem que tirar o 0. Então, tira o 0, tá? E o que te fala essa função bom, melhor assim. A função fala onde você está. Então, se você está aqui, se você está parado, se você está aqui, você está na parte par, a função fala que isso é 0, e se você está aqui, isso é 1. Então, essa função só está definida para os elementos homogêneos, tá? Isso é simplesmente um superespaço vetorial. Agora, o seguinte exemplo é sobre as transformações lineares entre superespaços vetoriais. Pegue um superespaço B e um superespaço W. Então, você tem as transformações lineares normais, né? Normais. Agora, daquelas transformações lineares, olhe para aquelas que pegam a parte B0 e levam na W0. E pegam a parte B1 e levam na parte W1. E coloque elas nesta sacola, tá? Agora, pega aquelas outras transformações lineares que trocam os índices, ou seja,
pegan a parte B0 e llevan a parte W1. E a parte W1 na parte 0. E coloque aqui, tá? Na sacolinha com a etiqueta 1. Então, é fácil verificar que toda transformação linear pode-se ver como uma transformação linear que preserva a paridade e uma transformação linear que inverte a paridade. Se você coloca elas como uma matrizinha, então é fácil ver que uma matriz deste jeito pode se escrever assim. Tá? Esta é a transformação linear de B0 em W0, B1 em W1 e assim por diante. Tá? Bom, nós fazemos, quando a gente denota este conjunto, nós fazemos esta pequena diferença de colocar aqui uma barra para dizer que isto são as transformações lineares que têm esta estrutura, tá? Ou seja, estão separadinhas, tem parte par e parte ímpar. Uhum. Bom, agora sim, estamos prontos para saber o que é uma superálgebra de Lie. Então, uma superálgebra de Lie é uma função bilinear, bom, uma estrutura de superálgebra é uma função bilinear num superespaço vetorial, onde, primeira coisa que tem que satisfazer, esse produto bilinear chamado supercorchete, pode chamar assim, ele tem que satisfazer esta condição que é bem importante. Olhe, GI com GJ, ele está contenido em GI mais J. Tá? Agora, a antissimetria, ela se transforma em superantissimetria. Estou fazendo essa brincadeira, tá? De colocar aqui todo super com amarelo para lembrar. Então, a diferença com as álgebras de Lie é que você tem que considerar este fator, tá? A gente chama de fator de comutação. Olha que estas barras significam o grau do elemento X e do elemento Y. E, finalmente, a identidade de Jacobi, superidentidade, que também tem, em cada um dos termos, tem esse fator de comutação. Tá? E a definição é feita, bom, estas duas, a condição 2 e a condição 3, é feita para os elementos homogêneos. Não? Aqui tem os fatores de comutação que só estão definidos para elementos homogêneos, mas você extiende esse corchete pela bilinearidade. Então, isso. Definido para os elementos homogêneos. Tá. Agora, uma observação que a gente tem que fazer agora é o seguinte. Por causa desta condição, se você faz o corchete de G0 com G0, isto é um subconjunto de G0, tá? E todos estes fatores de comutação, todos eles vão ser 1. Por quê? Porque o grau de X e o grau de Y, se você os pega aqui, é 0. Então, a verdade, nesse caso, você não tem esses fatores de comutação, e o que tem é uma subálgebra de Lie, é uma álgebra de Lie mesmo, tá? Então, sempre a parte par de uma superálgebra de Lie é uma álgebra de Lie. Depois, a gente pode ver que o G1 é um módulo para a álgebra de G0, tá? Mas isso agora não vamos fazer. Isto é o que queria que vocês lembraram. É uma álgebra de Lie. Tá. Como exemplos, temos os seguintes. Pegue novamente um superespaço vetorial e aquele conjunto de transformações lineares, mas lembre, aqui estamos com a notação B0, linha B1, aquela separação entre as transformações lineares. E aí, defina esse supercorchete deste jeito. Você faz a composição, depois também aqui coloca esse fator de comutação, tá? E com isso você vai ter uma superálgebra de Lie chamada superálgebra geral linear, tá? E esta é a notação.
Mesma coisa quando a gente fixa uma base para o espaço vetorial, se for da dimensão infinita. Então, tem o equivalente dessa álgebra, que é uma álgebra de matrizes, com o mesmo, aqui produto de matrizes. Aqui é produto de matrizes, tá? XY menos o fator de comutação. Isso. É produto de matrizes, não é composição, é produto. Aham. Então, aí também tem essa álgebra. Agora, o equivalente à álgebra de traço zero, de matrizes de traço zero, é um pouquinho, mas só um pouquinho diferente. O traço em superálgebra, a verdade, o supertraço, se define numa transformação linear. Lembre que estamos olhando para as transformações lineares separadinhas. Se define como o traço desta transformação A menos o traço desta transformação D. É um pouquinho estranho, né? Mas o que acontece aqui é o seguinte. O traço de uma transformação linear o traço satisfaz a seguinte condição. Satisfaz que A por B é o mesmo que B por A. Ou seja, o traço do comutador AB é zero. Tá? Isso é o que satisfaz. E a gente pode provar que este funcional traço é o único AT múltiplos escalares que satisfaz essas condições. Então, se a gente quer definir um supertraço para supermatrizes ou supertransformações lineares, a gente define de um jeito que agora o que vai fazer zero é o supercorchete, tá? Então, como você tem aqui um fator de comutação, então, de aí que aqui obtém uma sinal menos, tá? É por esse jeito que o supertraço está definido assim. Bom, então, assim, com essas transformações lineares que tem supertraço zero, você também tem uma superálgebra de Lie, uma subálgebra de Lie de GLMN. Ok. Agora, o que acontece com os morfismos entre superálgebras? Bom, eu falei, faz uns momentos, que a parte par de uma superálgebra é uma álgebra de Lie. Então, quando você quer definir um morfismo entre essas duas estruturas, você sempre quer preservar subálgebras, tá? Então, isso vai acontecer se você define um morfismo de álgebras de Lie como uma função par, ou seja, algo que lleve a parte par na parte par e a parte ímpar na parte ímpar. E, além disso, que preserve a estrutura. Então, esses são os morfismos. Os morfismos vêm separadinhos, né? Assim, separadinhos. Tá bom. Para superálgebras de dimensões baixas, que eu saiba, só se conhece de um jeito geral até dimensão m mais n menor ou igual que 4. Parece muito baixo, mas é que é complicado, né? É complicado. Se conhece a classificação das superálgebras de Lie simples sobre os complexos e sobre os reais também. Essa foi feita pelo CAC. E também se conhecem classificações de famílias de superálgebras que têm condições sobre a parte G0 ou sobre o módulo ou algum tipo de condição. Mas de um jeito geral, se não me esqueço, eu só para estas dimensões, tá? Bom, o equivalente ao ponto de vista da geometria algébrica para as superálgebras, pois é o seguinte, você pega um espaço vetorial e fixa uma base para a parte par e uma base para a parte impar. E aí vai trabalhar sempre com essas bases separadas, tá? Então, nesse caso, da mesma forma que para as álgebras, você o que faz é pegar uma estrutura de superálgebra de Lie nesse espaço vetorial e associa um conjunto de constantes estruturais
que é um ponto neste espaço bem grande. As constantes estruturais, neste caso, estão escritas deste jeito, tá? E a gente chama de LSMN a esse conjunto, a todos esses, a essa variedade algébrica que a gente tem. Mesma coisa que antes. Então, temos a mesma ação de cambio de base nesta variedade algébrica, só que aqui a diferença é que o grupo que está atuando como mudança de base tem que ser um produto, bom, a gente escreve assim, mas a verdade é um produto semidireto destes dois grupos, tá? Por quê? Porque você tem que preservar as partes pares e as partes ímpares, tá? Então, temos os mesmos problemas interessantes que eu já falei. Bom, para mim são muito interessantes, né? Tomara que para vocês também. Então, o que acontece, os resultados que a gente tem nesta área são os seguintes. Os primeiros passos que a gente deu são como passos de bebê, sabe? Mas resulta que não são tão de bebê. Então, a gente estudou o problema para as superálgebras de Lie de dimensão 2, 2. Aí a gente achou a classificação sobre os números reais algébrica já estava feita, a gente só arrumou para os números complexos e depois estudou essa variedade algébrica, tá? Achou a fechadura das componentes das órbitas e as componentes irredutíveis dessa álgebra e deu um passinho mais. Então, a gente estudou essa variedade mas para superálgebras nilpotentes, só para as nilpotentes, com uma dimensão mais, dimensão n mais m igual a 5. Ok. Finalmente, aqui tem alguns livros onde vocês podem consultar e, não sei, olhar o que são as álgebras de Lie. Por exemplo, este livro, eu gosto muito dele. Bom, o primeiro livro, o Humphreys, provavelmente vocês já conhecem, né? É um livro muito bom, mas também um livro um pouquinho difícil. Mas o seguinte livro, é um livro bem amigável. Você consegue ler sozinho. É bem legal. Este outro livro, The Theory of Lie Superalgebras, de Schoenet, é um livro um pouquinho dos anos 70, eu acho, mas é também um livro que é clássico para estudar superálgebras. Aqui, este artigo é onde você pode achar um pouquinho mais sobre o ponto de vista da geometria algébrica, das álgebras de Lie, e aqui é onde está a classificação das álgebras da dimensão 3, aquele diagraminha que eu falei. E, finalmente, se vocês se interessam, estes dois artigos é onde a gente estuda estes dois probleminhas que eu falei aqui. Da variedade de dimensão 2, 2 e das álgebras nilpotentes. Bom, pessoal, com isso fecho. Se vocês tiverem alguma pergunta, adelante. Este é meu correio. Você pode me escrever quando você quiser. Obrigada. Bem, muito obrigado, Isabel, pela palestra. Obrigada. Então, convido a todos vocês a escrever no chat ou ligar seu microfone para fazer algumas perguntas. Porém, perguntas e comentários, né? Primeiro deles, o Oscar Armando Hernandes falou assim: no teorema de PVW a dimensão do espaço vetorial pode ser infinita, né? Não sei. Não sei. Você sabe, Elkin? Não sei se pode ser infinita. Também não sei. Posso falar? Pode ser sim. Pode. Pode ser sim. Ok. Obrigada. O único que muda, ou assim, o único que vai mudar, assim, relevante, que ao desenvolvimento universal sempre vai ter dimensão infinita, mas a abordagem sempre funciona. O que precisa é que a base seja ordenada. Precisa de uma base ordenada, para o PVW. Obrigada. Ótimo. A Crisliane, eu acho que é um comentário. Diz: acho que é o teorema de Adon que DG
isomorfo para GLV. Se V tem dimensão finita, então GLV terá dimensão finita. Logo, se G é uma álgebra de linha infinita, então V deve ser infinita. Isso. Quando você tem dimensão infinita, essa só é injetiva, a função só é injetiva. Isso. De novo, a Kriline fala, essa vez é uma pergunta: existe alguma conclusão algébrica sobre a relação de G e H que podemos concluir quando temos que G se degenera em H? Sim, tem. Aqui já não coloquei, mas o que acontece é o seguinte. Se G se degenera... Bom, melhor assim. Esto é muito informal, ok? Se você consigue uma base de transformações lineares, onde as entradas sejam polinômicas, bom, a verdade é que sejam séries de Laurent, então, se você consegue uma base assim, então, você sabe que se... A ver, deixa eu ver melhor como falar, a ver, espera. Bom, aqui tens, se você tem uma mudança de base que depende de um parâmetro, tá? E se você sabe que o limite, quando o parâmetro tende a zero, da mudança de base, é igual a H, então H é uma degeneração, então H se degenera, desculpa, G se degenera em H. Então, se tem uma conclusão algébrica, se você quiser agora, depois da palestra, eu posso te mandar a condição mesmo. Sim? Mas sim tem. E também tem muitas... para saber se as álgebras não se degeneram, a gente usa invariantes sobre as órbitas, tá? Então, tem vários invariantes que a gente pode usar também para achar ou descartar degenerações. Exatamente. Esses invariantes do tipo algébrico são geralmente sempre olhados para ver se é possível construir ou não uma degeneração de uma álgebra para outra, né? Exatamente, isso. O Carlos Mires pergunta: os slides poderiam ser enviados posteriormente para os inscritos no evento? E o vídeo gravado de hoje será colocado posteriormente no YouTube? Bom, não sei se os slides serão enviados para os inscritos do evento. Germão, você pode me ajudar com isso? O que eu posso prometer é colocar eles no site do YouTube, como um documento adjunto nos comentários. Mas, por exemplo, eu respondi a pergunta depois. A gente vai postar o vídeo no YouTube, o vídeo da palestra, no canal do YouTube. Mas os slides podem ser adjuntados aí embaixo do vídeo, né? Bom, isso aí já seria com a palestrante, mas a gente pergunta para ela depois se podia disponibilizar. Se o moço quiser, ele pode me escrever um e-mail e eu mando uma hora. Ou também. Eu mando sem problema. Ou eu mando para você se os moços te escrevem, ou qualquer jeito, qualquer coisa. Mas manda um e-mail para mim, se quiser. Manda um e-mail. O Stefan tem uma outra pergunta, diz: tem resultados de órbita usando base de Grobner? Não sei. Me desculpe, eu gostaria de saber o seguinte:
Tem esta descrição da variedade de Lie. Primeira pergunta, os geradores têm sempre... Eu perdi a sua folha. Tem grau 2 ou são sempre todas... É uma variedade homogênea, ou projetiva, que os geradores têm sempre o mesmo grau. E depois eu gostaria de saber se tem resultados, se alguém já tentou usar o computador, pelo menos conseguir resultados de classificação. Assim, a verdade, este problema, até agora, nós só temos feito achar o fecho das órbitas e o número de componentes irredutíveis. Mas falta precisamente isso que você falou, achar como que ela é, que tipo de variedade é, se é um espaço projetivo ou alguma outra coisa. A gente ainda não estudou isso. Outra coisa que a gente que a gente se ajuda, sim, se ajuda do computador para fazer algumas contas, mas só para isso, para ajudar-se a fazer contas. Então, você tem, pelo menos, um resultado que uma classe de álgebras de Lie Cohen-Macaulay, ou equidimensional, ou uma coisa assim, ou tem componentes mergulhados, ou coisas assim? Não conheço resultados desse tipo. Não, mas é interessante, não conheço. Aí a outra pergunta que eu tinha a respeito disso, né? Você deve saber que o cálculo, um cálculo desse normalmente muito intenso. Qual é a sua experiência? Se vocês fizeram cálculos, você com certeza você precisa uma capacidade computacional muito grande, não é? Não. Com um computador simples você faz as coisas e faz na matemática. Estes cálculos só são na matemática. E não precisa muito. Mas é porque a dimensão é pequena, né? Sim, sempre dimensões bem baixas, né? Bem baixas. Até 4, 5, só essas. A outra coisa, bem claro, é o seguinte, é a homologia com homologia. Números de Betti, essas coisas. Olha, minha colega, ela fez um resultado, ela acho que acabou de estudar os números de Betti, alguns números de Betti. Mas se você quiser, eu procuro o artigo e te mando, mas eu não conheço bem os resultados. Ou seja, para estudar essas coisas também a gente usa homologia, sim. Obrigado. De nada. Muito obrigado eu por suas perguntas. Posso acrescentar uma coisa aí sobre a base de Grobner? Tem um artigo do 99 que trata sobre bases de Grobner-Kirchhoff para superar o direito de Lie. Ah, ok. Isso. Me manda, por favor, depois. Claro que sim. Bom, queria também acrescentar do tipo, o que acontece com aquelas constantes de estrutura, Stefan, é que elas definem uma quantidade finita de polinômios, certo? Então, talvez a partir daquela quantidade finita de geradores, possa ser construída uma base de Grobner. Mas também eu não conheço estudos nesse caminho. E a outra coisa que eu queria acrescentar é que justamente em álgebras de Lie também se tem que, quando a segunda homologia, o segundo grupo de homologia é zero, então essa é uma condição suficiente para dizer que a variedade é irredutível. Certo? Bom, a órbita dessa álgebra é uma componente irredutível. A órbita é o que acontece com esta álgebra SL2. É justo isso. Tá aqui. Essa álgebra é simples, então ela tem segundo grupo de homologia zero. Esta que está aqui. Isso, essa.
Então, a órbita dela é aberta, então é uma componente irredutível. Mas não toda a variedade, não. Neste caso temos dois, a fechadura dessa órbita e de todas as solúveis. Uhum. E a mesma coisa acontece em superálgebras, esse resultado é o mesmo. Isso. Júlio César pergunta: bom dia, professora, tem resultados na classificação sobre os quaternios? Para os quatérnios, não sei. Não sei a verdade. Não sei se você saiba, Germa. Para os quatérnios, não sei. Bom, não sei, na verdade, eu não sei. É uma boa pergunta. Uhum. Bom, o que acontece com os quaternios já não é uma álgebra de Lie, né? Ela é outro tipo de álgebra não associativa, que é chamada de álgebra alternativa. Uhum. Certo? Para álgebras alternativas, se eu não estou errado, tem alguns resultados também nesse caminho, só que não sei se chega para... eu acho que chega em dimensão 4, então deve cobrir os quaternios, sim, mas não tenho certeza agora. Eu tenho certeza de álgebra de Jordan, mas não de álgebras alternativas. O Hudson pergunta: as álgebras N0 e N1 produzem variedades muito diferentes? 0N ainda é tipo de álgebra de Lie? Na dimensão, né? 0N e 1, 0. Isso. O que acontece é... Peraí, a ver. N0 e N1. Isso. Ou seja, de dimensão 0N e de dimensão N0. Ok. Neste caso... N1. N1? Isso. Tem álgebras, são superálgebras, sim. Então, assim, são superálgebras mesmo. Então, qual é a pergunta que se quer? Não, desculpa, N0 e N1, Isabel, que se produzem variedades muito diferentes. N0, ou seja, alguma coisa assim e alguma coisa assim? Isso. Sim, são totalmente diferentes. Por quê? Peraí. Isto que está aqui, o que quer dizer é que é uma álgebra de Lie, simplesmente uma álgebra de Lie, não tem parte par. Isso é o que quer dizer. Não tem parte ímpar. Agora, isto que está aqui, quer dizer que tem parte ímpar, mas o produto ímpar pode ser no zero. Então, sim, em princípio, não são a mesma coisa e, em princípio, sim, podem ter coisas muito diferentes, sim. Ou seja, não sei se deu para entender. Uma álgebra aqui, uma superálgebra, é uma coisa assim, né? Então, é uma álgebra de Lie. Mas aqui embaixo, não. Aqui embaixo tem algo que tem uma álgebra de Lie, mas o campo. Mas, quando você pega dois elementos aqui neste canto, são, não sei, da forma alfa, beta. O produto deles é uma coisa aqui em G0. Então, pode ser uma coisa em G0, não tem por que ser trivial. Então, sim, essas variedades são, ni siquiera podem se comparar por causa de que não tem a mesma dimensão. Pero sí son diferentes. O sea, resultados gerais de este tipo, para cualquier dimensión, no se sabe, no tenemos nada.
A Crislaine pergunta, para a classificação do caso M mais N igual 5, nilpotente, se usa aquele método análogo ao método feito por Schreiber, Sun, não sei se eu fiz a pronúncia certa. Se usa, a ver, o que a gente usa é sempre, é a mesma coisa, ou seja, primeiro você pega a classificação algébrica, tá? Então, tem uma lista de órbitas e depois separa por dimensões. Então, em dimensão fixa, Mn, aí você começa a achar degenerações ou usar aqueles invariantes para descartar degenerações. Isso é o que se faz em geral. Bem, Muito obrigada. De nada. E outra coisa, eu vi que você colocou que a variedade da superálgebra de Lie, ela estava contida no C, m ao quadrado, m ao cubo, eu anotei aqui, aquele número. Como que se obtém aquele número? M ao cubo mais 2m, n ao quadrado. Sim, está aqui. Nossa, muito interessante isso, né? É por causa da antisimetria, só antisimetria do corchete na parte par. Está aqui. Quantas constantes estruturais tem? Por causa da antisimetria, você tem n quadrado por n menos 1 meio. Sim? Depois conta estas constantes estruturais e depois conta elas. É simplesmente isso. E dá esse número. É um a verdade, podem ser muitos menos, né? Muitas delas são zero. Por quê? Porque você tem aqueles polinômios que satisfazem essas constantes estruturais. Então, são menos constantes. Ok, muito obrigada. De nada. Bem, o link daquele artigo do 1999 foi disponibilizado aí no chat. Obrigada. E deixa eu ver, não tem mais perguntas. Se eu esqueci alguma, pessoal, por favor. Se eu passei por alto. Eu quero acrescentar um comentário sobre a pergunta do Hudson, né? É que quando a gente vai considerar a variedade da superálgebra, a gente tem que fixar uma base, né? Na hora de comparar, a gente teria que trabalhar com uma base estendida. A priori, já começando na construção da variedade, elas já seriam diferentes, né? A gente teria que fixar a base, né? Certo? Já para estudar superálgebra de Lie com dimensões diferentes, meio que não faria muito sentido no começo da construção da variedade, certo? Uhum. Assim, só um comentário então sobre a pergunta, só para talvez ficar mais claro. É que, não, eu estava pensando que você tem uma projeção, né? Quando você tem uma álgebra, o G0 sempre é uma álgebra de Lie, né? Aí o que eu pensei foi que tem uma função dessa variedade N1 para a variedade de tipo N0, uma projeção. Aí talvez para entender alguma coisa das fibras, talvez as fibras fossem mais simples. Mas olhando aqui essa dimensão que está circulada aqui agora no slide, né? Se você fizer o n igual a 1, a diferença de dimensão é pelo menos 2m. Então não sei se seria coisa muito fácil de dizer o que era. Mas era isso que eu estava pensando, só para deixar claro. Ok. Mas é interessante o que você fala, né? Perguntar as coisas. Isso. Bem, então, eu acho que não há mais perguntas. Eu quero agradecer a todos, agradecer
a Isabel por ter aceito o convite. Aliás, por apresentar uma outra visão das álgebras de Lie, do ponto de vista da álgebra, já que o ano passado tivemos o prazer de ver a versão geométrica, se eu não lembro, foi a professora Maria Amélia Salazar da UF, que fez a apresentação das álgebras de Lie do ponto de vista geométrico, e agora temos a outra visão do ponto de vista da álgebra. E teve uma versão antes, que foi um mini curso do Dragomir. E teve... Também. São 3 versões diferentes de espiral de Lie. Exatamente. Então, muito obrigado, Isabel, por ter aceitado o convite. Muito obrigado a todos vocês por ter participado dessa palestra. E estão totalmente convidados para o minicurso, para a continuação do minicurso hoje às 2h da tarde, né? Certo, 2h da tarde. Muito obrigada, eu. Muito obrigada. Isabel, muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigada, eu. Posso parar a gravação? Pode. Obrigado, Isabel. Obrigada, eu.